Olá, Tuane, tudo bem com você? Olá, Rosa, eu tô bem. E você, como está? Tudo bem também, Que Tuane. bom. Seja muito bem-vinda aqui ao meu orquidário Muito obrigada. e seja muito bem-vindo você também ao nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter orquídeas que florescem regularmente todos os anos de uma forma 100% natural. Tuane, hoje nós viemos aqui direto do orquidário porque nós vamos falar sobre um assunto bem gostoso Bem legal, hoje. né? E que a gente sabe que interessa a todos os Muitas orquidófilos. pessoas. Nós vamos falar hoje, Tuane, sobre diferenças entre espécies de orquídeas. É isso aí. E nós escolhemos 3 espécies, Tuane, mas a hora que eu cheguei aqui, eu vi que não vão ser apenas 3, Só não. 3 não, né? Tem bastante coisa pra falar. Vão ser mais. Então, não perca esse vídeo, assista até o final. Ô, Tuane, vamos já pedir para os nossos seguidores compartilhar esses É vídeos isso aí. com outras pessoas que amam orquídeas. Assim E como assim você. ajuda a gente a crescer o nosso canal para que a gente possa trazer mais conteúdos interessantes sobre o cultivo das orquídeas. É isso mesmo. E sempre com novidades, não é mesmo? Sempre com Tuane? novidades. Sempre. É isso que é o mais importante, trazendo dicas para você que está Isso. iniciando, para você também que já é veterano aí no cultivo das orquídeas. O compartilhamento de conhecimentos é o que leva você a estar fazendo esses podcasts também, né? Com certeza, Tuane. Isso agrada quem cultiva orquídeas e quem gosta de assistir e ver coisas bonitas também Também, sobre né? flores. Olha só esse orquidário, isso aqui é uma belezura aos olhos de quem ama orquídeas, Muito não é obrigada, verdade? Tuane. Yes, E isso vamos aí. começar? Vamos lá. Bora começar, a gente escolheu uma catleia pra gente falar hoje aqui, né? E me responde, por que que a catleia é conhecida como a rainha das orquídeas? O que a torna tão popular aí em relação aos colecionadores das orquídeas, Rô? Tuane, desde que o mundo das orquídeas foi descoberto pelo ser humano, uma das orquídeas, das primeiras realmente que eles encontraram nas florestas e que começaram a divulgar, foram as catleias, principalmente aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós temos belíssimas catleias, Tuane. Olha esta belíssima catleia aqui. E temos outros exemplares aqui no orquidário, algumas espécies, outras híbridas também. E, Tuane, você sabia que lá na região Nordeste existe a rainha do Nordeste, que é Sério? também uma catleia? Que legal, eu não sabia. Elas são belíssimas. Olha, a gente vai deixar Deixar aqui uma imagem aí, fiquei na curiosa agora. descrição a imagem dela, o nome dela, porque se você quiser cultivar a rainha do Nordeste, você vai poder também. Você São que mora belíssimas. a gente que mora aqui no Paraná, tem como cultivar? A rainha do Tem? Nordeste? Com certeza, Tuane, tem, quero com ver. certeza sim. A gente adapta o clima dentro do orquidário para essa orquídea se sentir como se ela estivesse lá no habitat natural dela. Ah, Tuane, tem uma curiosidade também. Eu não tenho ela florida aqui no orquidário agora porque não é época, né? Aqui no Paraná nós temos como uma catleia nativa a catleia forbese. Nossa, que E legal. a Cattleya forbese, ela é uma orquídea maravilhosa. Então, eu escolhi a Cattleya forbese para homenagear o meu orquidário quando eu dei início e coloquei o desenho dela na minha logo. Se você observar, Tem é ela uma na logo. Cattleya forbese. Que legal, olha Sim. só, hein? Ela é maravilhosa. E uma curiosidade muito interessante sobre a Cattleya forbese é que ela tem uma característica na sua genética que ela passa para os seus descendentes uns traços que é um desenho com uma simetria assim magnífica, maravilhosa e o colorido também dentro do labelo dela. Que legal. Se você abrir o labelo da Cattleya forbese, você vai ver um desenho ali específico e essa característica é passada para os seus descendentes. Que legal. Você pode cruzar uma Cattleya forbese com uma Cattleya intermédia, que, ela vai vir com que essas os características. filhos vão ter essa característica. Olha, diferente. E eu tenho também diversos híbridos aqui com o pai, que é a Cattleya forbese, e essa característica, ela vai passando para as outras. Aí você imagina, cruzada com diferentes espécies, com essa característica, ela fica belíssima. Que bacana. Vou deixar aqui também Aqui na descrição. Vou deixar aqui também na descrição algumas imagens
de alguns cruzamentos que eu tenho aqui no meu orquidário também, que são filhas da Cattleya forbese, para você ver que belíssimas que são essas orquídeas. Quais são as particularidades das flores das Cattleyas em termos de forma, cor e fragrância? Ela tem uma característica única também? As Cattleyas normalmente são plantas de flores grandes. A Cattleya forbese, ela é uma planta que tem um tamanho mediano, realmente. Mas a rainha do Nordeste, ela é uma planta de porte grande. As flores são avantajadas, com 20 centímetros, 25 centímetros de diâmetro. Então, são orquídeas que realmente marcam presença. E no Brasil, nós temos diversas outras Cattleyas. A Cattleya Clande, que é uma Cattleya toda pintadinha, ela é de regiões quentes também. Mas aqui no Paraná, por exemplo, a gente consegue aclimatar as Cattleyas Aclandes também, e assim como outras Cattleyas. E as cores delas são infinitas ou elas têm características particulares, Rô? São variadas. Vai do branco ao lilás, ao roxo, ao amarelo, ao vermelho. São variadas. A cor que é mais rara entre todas as orquídeas realmente é o preto. É o preto. São pouquíssimas as orquídeas que têm na cor preta, realmente. Umas micros orquídeas. Mas então, as Cattleyas você não vai encontrar na cor preta e muito menos na cor azul. Se você encontrar na cor azul é porque elas são tingidas quimicamente. Então não é um tom natural da planta. Perfeito. Fica Existem dica, né? os tons cerúleos. Cerúleo em latim quer dizer azul. Mas é um tom azulado, não é aquele azul forte assim da cor do céu realmente. Porque quando os cultivadores inventam que eles querem colorir realmente, deixar uma orquídea azul, principalmente aquelas orquídeas do gênero Phalaenopsis, são injetadas química, né? São colocadas algumas tintas ali para deixá-la na cor azul. Não é e natural. Muitas pessoas, Tuane, se até iludem achando que aquela coloração ela é real, ela é verdadeira, mas não é. É uma característica que a planta tem ali temporariamente e que na próxima floração ela vai perdendo aquele colorido. Entendi. E quando você faz a questão da fertilização dessa planta também, o próximo broto dela não vem com essa cor também. Não, principalmente os seus descendentes. Se você tirar semente daquela planta, se você tirar muda daquela planta e plantar, os próximos descendentes não vai ser azul, por exemplo, vai ser a cor original. ou roxo que você tenha tingido ali, usado na tintura. Vai ser a cor original da planta, que normalmente é o branco. Ó, isso daí é uma informação fundamental, porque daí que você não se ilude quando fala, essa Cattleya aqui é dessa cor raríssima. Não, ela talvez seja tingida, né? Hoje em dia, o gênero de orquídeas que a gente vê mais, que é mais comum as pessoas tingirem mesmo para modificar a cor, é o gênero Phalaenopsis, que são essas orquídeas muito comuns, mais comerciais, que tem preços assim bem acessíveis. É verdade. E que às vezes mercado, a pessoa leva para casa, adquire a planta, leva, enfeita a sua sala, ou mesmo a pessoa usa para presentear outras pessoas. Bastante pessoas então utilizam. não são plantas assim muito caras, e que se a pessoa perder aquela planta ali porque ela foi tingida, às vezes a planta não reage muito bem. Então, o ciclo de vida dela não é longo, igual outros gêneros que a gente espera que viva 20 anos, 30 anos, ou até mesmo mais que o próprio dono. Olha aqui o nosso gato, Tuane. Participando no nosso podcast. Eles vivem aqui dentro do orquidário, né, Kiko? Parece uma pantera negra. Vem aqui, deixa eu pegar ele. Ele não vai deixar pegar. Para mostrar que eles vivem aqui convivendo diariamente aqui com as orquídeas. Aqui eu uso um cultivo natural, sem agrotóxico. Isso não faz mal para os animais. Não, eles circulam livremente aqui, dormem aqui também. Isso é muito importante. Como a época de floração da Cattleya varia entre as diferentes subespécies, por exemplo? Essa característica vai de acordo com cada espécie. A Cattleya forbese tem a sua época de florescer, a Cattleya intermédia tem a sua época de florescer, a Cattleya Clande tem outra época, conforme a região onde elas são nativas. Entendi. Então, essa característica,
o local aonde a planta se originou também vai determinar a época da floração. Uhum. E o bom disso, Tuane, é que tendo catleias que florescem em diversas estações do ano, nós podemos ter orquídeas que florescem o ano todo. Inteiro, né? Cada igual, nós estamos na primavera. Tuane, olha, nós estamos suando aqui dentro do orquidário. Deixa eu só tomar um golinho de água. Nós estamos na primavera e nós temos diversos gêneros de orquídeas floridas. Eu vou te mostrar alguns aqui. Olha, temos as miniaturas, são as antigas neofinécias, hoje em dia ela é classificada de vanda. As mini vandinhas, as vandas falcatas. Então, a característica desta orquídea é de porte pequeno, olha, compacto. Você consegue cultivá-la com pouco espaço. Você pode cultivar dentro de casa também, na sua varanda, então... Espaço não é o problema para essas miniaturas belíssimas. Ah, e sem falar que essa daqui é uma outra variação de cor da orquídea do samurai. Que legal. Outro dia eu mostrei a laranjada e hoje nós temos aqui a lilás. E também, Tuane, outra espécie, outro gênero de orquídea que floresce nesta época são as encíclias. E elas, sendo espécie, elas têm como características estas hastes longas. Olha só, Tuane. Tá tomando a sua frente lindas. Aqui, ó. Elas são lindas. E esta espécie aqui, que é a encíclia, deixa eu ver se tem anotado aqui. Não, eu só tô com o nome do gênero. Esta encíclia, ela tem os seus pseudobulbos bem compridos, bem alongados, olha só. E eu tenho também as encíclias que têm os pseudobulbos mais arredondados, mais curtinhos. Conforme a espécie, os bulbos também, a própria característica da planta como um todo vai modificando. Algumas são mais longas, igual esta aqui que tem a haste bem longa. E algumas apresentam as hastes mais curtas também. Tuane, dá uma olhada. Nossa, essa daí tá magnífica. Nesta... Né? Dendrobium aqui. Gente, olha isso aqui. Olha, nem cabe no vídeo. Vamos tentar. Vamos tentar mostrar aqui. Tá caindo aqui a encíclica. Ao vivo assim, né? Olha só. É, tudo acontece. Olha que coisa mais maravilhosa, Tuane. É linda demais, né? Magnífica esta Dendrobium. Depois, se você quiser saber o nome desta espécie, anota aqui nos comentários que nós colocamos aqui na descrição do vídeo. As flores, a folha, ela é fantástica. Olha o detalhe, Tuane, observa de perto o detalhe. Olha aqui, os pedúnculos das flores é no tom muito legal. Roxo, tá vendo? Um lilás, olha. É muito suave a cor dessa flor. As pétalas da flor dela, ela é branca, mas com um tom lilás nas bordas. É magnífico, ela gente. É magnífica. Como que pode, né? E ainda mais com esse tom de amarelo. No meio ali. Gema de ovo no meio, né? Destaque. Olha só, ela é magnífica. Eu recomendo sempre esta espécie de Dendrobium aqui, para quem deseja cultivar orquídeas. Ela é fantástica. E continuando falando um pouquinho sobre as catleias, tem mais uma perguntinha aqui para você, Rô. Quais são os erros mais comuns ao cultivar catleias e como evitar? O que você falaria? Um erro mais comum é você pegar uma catleia de uma região quente, de uma região seca, por exemplo, a rainha do Nordeste. Ela é uma orquídea que precisa de um clima dentro do orquidário um pouco mais seco, um pouco mais quente também. E a gente também não pode cultivá-la em sombra plena. Se você for cultivar embaixo de árvores no jardim, não pode ser uma copa de uma árvore muito fechada, que deixa aquele sombreiro muito forte. Olha aqui o nosso orquidário como que está, a gente não consegue nem abrir o olho direito, né? É verdade. Essa claridade aqui é ideal para algumas espécies de catleias, a maioria delas. As Dendrobiums também que gostam. E então você vai adaptar ali o seu microclima de acordo com a espécie que você tem ali para cultivar, conforme a espécie que você escolheu.
Então, tomar esse cuidado, porque esse é o mais comum em relação à adaptação dessas catleias. Sim, aham. Dar a luz que ela precisa, conforme o habitat natural delas, e dar a umidade necessária também que elas precisam. Bacana. E sem esquecer da É alimentação. verdade, não podemos esquecer. Água fresca e alimentação saudável para as orquídeas. Fundamental. A Wanda é uma das orquídeas mais exigentes em termos de cultivo? Quais são os maiores desafios para quem quer ter sucesso com essa espécie? Por que as pessoas Wandas dizem isso, que elas tenham ela é desafiadora no cultivo? A Wanda, normalmente, ela é desafiadora quanto à umidade ambiente. Porque se você for cultivar a Wanda fora de vaso, ou seja, com as raízes todas expostas, dependuradas, muitos cultivadores plantam apenas dentro de cestinhos, sem substrato, e deixam as raízes todas compridas. Eu tenho aqui atrás uma Wanda florida, dá para ver lá? Dá, a branquinha. Ela está plantada em vaso, mas também ela tem algumas raízes aéreas. E essas raízes aéreas, elas precisam da umidade ambiente. Aquelas raízes que estão dentro do vaso, elas têm ali a umidade dentro do vaso, ali no substrato. Então, para a Wanda, a gente precisa tomar cuidado com a umidade ambiente. E também elas precisam de bastante luminosidade. A mesma luminosidade que você dá para a maioria das catleias, as Wandas se adaptam também. precisam. Então você consegue fazer ali dentro do seu orquidário um manejo consórcio. ali junto. Isso, fazer um consórcio ali onde você cultivar as suas Wandas, você consegue cultivar as suas catleias também. Que bacana. Quais são as peculiaridades das raízes aéreas das Wandas e como elas contribuem para a absorção de nutrientes? Quando você falou ali das raízes que já estão dentro do vaso e as raízes aéreas, como elas fazem essa contribuição para quem está lá? Para a própria planta, isso. sim. As raízes da orquídea, a maioria das orquídeas, se não todas, elas foram adaptadas pela própria natureza para que elas sobrevivam na natureza sem a ação do homem, sem o nosso intermédio. Então, elas conseguem absorver a umidade que está no ar, a umidade que está nos troncos e nos galhos ali das árvores, se por acaso elas forem plantadas ali nas árvores. Mas aqui no nosso orquidário, se você for cultivar a Wanda com as suas raízes dependuradas, elas têm a possibilidade de absorver a umidade do ambiente. E para isso, a própria raiz, ela tem ali na sua morfologia as características, né? Tem as boquinhas, as pontinhas das raízes, elas absorvem tanto os nutrientes quanto a própria umidade. Então, se a gente for falar aqui sobre cada pedacinho da raiz, a gente vai pegar um bisturi, fazer uma essicata aqui, cortar, tanto na transversal quanto na longitudinal, para a gente mostrar o desenho da raiz da orquídea e explicar cada parte ali, vai demorar muito, Tuane. Então, basta a gente entender que a raiz da planta, ela é adaptada para ela absorver a umidade ambiente e os nutrientes. Que legal. Um detalhe importante, como ela absorve a umidade ambiente e ela está dependurada, então é muito importante, às vezes, a gente fazer uma pulverização de um fertilizante líquido. Aí a gente pulveriza nas raízes como um todo. E depois que ele gruda ali na raiz, ela vai ter nutriente por vários dias seguidos. E é muito importante, então, a gente estabelecer um calendário de fertilização para as raízes das Wandas. Ótima dica, hein? As Wandas costumam ser cultivadas suspensas, sem substrato. Quais são as melhores práticas para esse tipo de cultivo? Aí vai depender do gosto, do tempo, da disponibilidade do próprio cultivador. Sim, eu gosto de cultivar as Wandas em vasos, mas eu também tenho as minhas Wandas fora dos vasos. Dentro dos vasos tem a vantagem da mobilidade. Você pode plantar a sua Wanda em vasos pequenos, em vasos grandes, conforme ali o tamanho da planta, o tamanho da espécie. Sim. Assim, você com a sua Wanda, com as raízes dentro do vaso, você pode levá-la para dentro de casa quando ela está florida. Eu faço assim também. Legal. E quando elas estão com as suas raízes aéreas, raízes expostas, isso se torna um pouco mais difícil. Se você cultiva Wandas nas árvores, então nem se fala, ela vai ficar lá sempre, né?
Olha ali, Tony, do lado, eu tenho as minhas vandas nos vasos, elas já estão enormes. É Quando verdade. elas florescem, eu consigo transportar, mudá-las de lugar. Então, essa É a vantagem. é uma das vantagens. Existem híbridos de vandas populares? Como elas diferem das espécies naturais? Essa é uma pergunta legal, hein? Sim, A gente, aos nossos olhos, a gente consegue fazer essa diferenciação das naturais com as... sim, eu vou pegar uma vanda aqui para você ver que ela é uma híbrida. Olha, Tuane, ela é uma vanda híbrida. Ela não tem as suas pétalas muito grandes, nem tão arredondadas e nem tão abertinhas. Mas isso vai variar de espécie para espécie. No caso, a espécie que deu origem a esta vanda aqui, ela tinha esse formato mesmo. Então, se você quiser cruzar essa espécie aqui com uma vanda de flor maior, mais arredondada, com aquelas pétalas mais formosas realmente, e em outras cores também, você pode. No caso, essa daqui, ela é amarelinha, toda pintalgada de marronzinho. Muito diferente. Com uma né? cor de vinho no labelo, olha, talvez não dê para ver direito ali no vídeo. Mas ela é muito delicada também e perfumosa. Perfumosa, né? Alguns momentos do dia ela libera o perfume e isso vai atrair os polinizadores. Com a gente. Ela aqui no banquinho. Então existem várias possibilidades de você Hibridação. cultivar as vandas e cruzar as vandas também. Olha só. Lindas, né, gente? Essas são uma das curiosidades em relação às características dela. Tem muita coisa, né? Sim, tem. E ela gosta de mais luminosidade, não gosta? As vandas gostam de bastante luminosidade. Mas como eu te falei, a gente precisa tomar cuidado também com a umidade ambiente para as raízes. Entendi. Fica a dica aí pra vocês também, hein? Agora vamos falar da espécie Oncidium. Ah, vamos dar o espaço aqui então para ela. Tá. Aqui eu tenho uma das espécies de oncidiums, que é as oncidiums que dão os seus cachos de metro, Tuane. É lindo, né? Esta espécie aqui é Oncidium baueri. Então, a característica dela é dar essas hastes longas e que no decorrer do desenvolvimento desta haste, você poderá ir moldando, você poderá ir fazendo arranjo. Aí a criatividade do cultivador não tem limite. Não tem limites, né? Você pode moldar conforme o seu gosto. O que caracteriza as flores da Oncidium, frequentemente chamadas de orquídeas dançarinas? Essas daqui também são conhecidas? Sim. A maioria das espécies de oncídios são conhecidas como as bailarinas. Entendi. Dançarinas, porque o formato bailarinas. da flor... Deixa eu tirar uma florzinha aqui para você ver. Dá até dó de tirar, né, Tuane? O labelo da florzinha da Oncidium, ele tem uma característica que lembra uma saia realmente de uma bailarina, de uma dançarina. É verdade. E existem algumas espécies de Oncidium que tem esse labelo aqui bem grande, bem maior do que as suas pétalas. Demonstrativo, dá pra ver melhor ainda. Sim, parece uma saia ampla, rodada, realmente, das bailarinas. Olha, por isso, ela é sempre conhecida por esse apelido. Orquídeas bailarinas, dançarinas. Como as oncídios se adaptam ao cultivo em diferentes tipos de substrato? As oncídiums, elas geralmente gostam de locais um pouco mais sombreados e o substrato precisa ser bem aerado. E também você não precisa ficar regando em excesso. Entendi. Algumas variedades de oncidium não gostam assim que você fica molhando muito, não. Sabe por quê? Elas têm as raízes muito fininhas e qualquer excesso de água pode apodrecer essas raizinhas. Então, na natureza, você observa nas árvores, aqui no Paraná mesmo, nós temos a Oncidium flexuosum, que já recebeu diversos nomes durante a evolução das nomenclaturas aí, as classificações botânicas, a gente já chamou ela de gomesa. Nossa! Às vezes, quem está começando fica até meio assim, né? Não entende direito. Ou essa é gomesa, ou é oncidium, ou é o quê? Enfim, vamos chamá-las carinhosamente de bailarinas, né? Aqui no Paraná nós temos algumas nativas e elas vivem nas árvores
com pouca umidade, realmente. Se a gente começar a dar muita água para essas orquídeas, Olha, elas não apodrecer. gostam. Elas sentem e podem até morrer. Olha só. Bom, as oncídios, ela tende a florescer várias vezes no ano? Quais são os fatores que podem influenciar essa questão do ciclo de floração delas? O que vai influenciar realmente é o tamanho da planta, o desenvolvimento do vegetal, se ele já está bem entoucerado, uma planta forte, saudável, resistente. Nesses casos, como a planta já vai ter vários pseudobulbos em formação ali de várias gerações, é possível a floração dessa orquídea, que normalmente tem uma estação do ano, se prolongar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Que legal. Então isso depende do desenvolvimento da orquídea. Fala pra mim, qual é a importância dessas orquídeas na biodiversidade local nas suas regiões nativas, como essas que a gente citou aqui do Paraná? Qual que você vê a importância disso? A importância, Tuane, na natureza, ela é assim ampla como um todo, porque favorece a alimentação de muitos insetos e até mesmo pássaros. É uma cadeia alimentar sem fim. As orquídeas alimentam alguns insetos, alguns outros insetos se alimentam daqueles insetos, é uma corrente sem fim. E os próprios micro-organismos ali da natureza, eles precisam também das orquídeas, porque as orquídeas na natureza, elas vivem lá grudadas nas árvores, elas oferecem alguns, como se diz, exudados, ou seja, elas liberam um líquido e esse líquido vai alimentar os micro-organismos. Os micro-organismos se alimentando de tudo aquilo e mais da decomposição. Então, essa cadeia alimentar na natureza, ela beneficia diversos seres vivos. E as orquídeas beneficiam os insetos e beneficiam os micro-organismos. E esses micro-organismos se beneficiam das próprias orquídeas, porque elas secretam um líquido, vamos chamar assim, o xixi das plantinhas, né? Sim. Que todo vegetal, todo ser vivo produz o seu xixi e os seus cocozinhos, e tudo isso é transformado na natureza para outros seres vivos. Então, os micro-organismos, eles transformam tudo aquilo em hormônios, em enzimas, e isso vai alimentar as árvores também, outros tipos de plantas que tem na natureza. Então, É vasto é vasto a importância, né, da biodiversidade das Sim. orquídeas, não? É muito amplo. A orquídea, ela está na natureza, não está à toa ali, ela faz parte da cadeia alimentar. Sim. Então ela alimenta os insetos, os insetos se alimentam delas e vai E assim passando. vai. Sim. E nós precisamos também delas, porque a gente precisa das árvores, a gente precisa do oxigênio, as orquídeas também produzem oxigênio. E uma característica importante que a gente precisa valorizar muito quando a gente cultiva orquídeas aqui no orquidário ou dentro de casa é que elas trazendo oxigênio puro para a gente, isso traz muito benefício para Com certeza. para nossa própria saúde. É verdade. E agora, de uma forma geral, qual a importância das pessoas conhecerem as características de acordo com cada espécie das orquídeas? O que isso favorece tanto para o cultivador quanto para as próprias orquídeas? Isso vai facilitar a vida do orquidófilo, conhecendo cada característica de cada espécie de orquídea que ele escolheu para cultivar, ele vai poder adaptar essas diversas variedades ali no seu cultivo, no dia a dia. Orquídea que gosta de mais calor, orquídea que gosta de mais frio, orquídea que gosta de mais umidade, orquídea que gosta de menos umidade, e assim vai. Então, você consegue adaptar ali e obter as belas floradas dessas orquídeas ao longo do ano, nas 4 estações. E é isso aí. A gente aprendeu um pouquinho, mas tem muito mais, hein? Sim, Tuane, é muito importante a gente entender as características dos gêneros Dendrobium, a característica das catleias que estão aqui do lado, a característica das Oncidium, das mini orquídeas, das vandas também, e de tantos outros gêneros que nós temos aqui. E a gente vai falar muito sobre elas ainda, hein? Sim, com certeza, Tony. E a gente convida os nossos seguidores a acompanhar o nosso canal, curtir os vídeos e compartilhar também com outras pessoas que amam orquídeas. E a gente te espera no próximo vídeo. É isso aí. Compromisso marcado. Tchau, gente. Muito obrigada.